Um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do coração de Jesus, o amor misericordioso do Senhor nosso Deus, esteja com você e com toda a sua família. Nós estamos começando o 19º dia das nossas reflexões para a Quaresma na Divina Vontade. E neste dia nós estamos cada vez mais nos aprofundando na necessidade de uma mudança de coração. O tempo da Quaresma é isso mesmo, é um tempo de chamado à conversão. O Senhor Deus quer refazer a nossa história. Então estas reflexões todas querem nos ajudar para isso, para que degrau após degrau, e não fique desanimado se por um acaso no meio desses degraus aí você tropeçou um pouco. Não, levanta a cabeça, procura a misericórdia de Deus e continua até atingir aquilo que Deus quer para você, que é recuperar a graça da santidade, viver segundo a vontade de Deus, ser inteiramente conduzido pela vontade de Deus. Então, neste dia, é para que lembremos das oportunidades que Deus nos dá. Ele não se cansa de nos perdoar, sempre nos dá uma nova oportunidade, e o tempo da Quaresma a cada ano é exatamente para isso. Deus nos dá este tempo necessário para a mudança, para que o nosso coração seja transformado. E eu tenho certeza que, abrindo o coração para o Senhor, nessa docilidade, você vai fazer essa experiência de ter um coração renovado e transformado. Hoje, nós temos alguns exemplos aqui, e na nossa intenção, Maria do Rosário, a gente vai conseguir compreender isso. Existem vocações que correspondem exatamente à vontade de Deus, outras que cheias de altos e baixos, e existem aquelas que, mesmo tendo oportunidade, acabam não correspondendo à vontade de Deus. Isso mesmo, Padre Nilson. Hoje, na intenção, nós vamos contemplar Jesus na última ceia. O Senhor que disse, né? Eu desejei ardentemente comer essa ceia convosco. E aí a gente vê a figura de São João, que com tanto amor e tanta estabilidade na sua vida de fé, reclina a sua cabeça no coração, nesse coração santo, né? Que tem ali toda a sua consolação. Por outro lado, a gente vê a figura de Judas, né? E Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer. Jesus sabe tudo, né? Sabe todas as coisas. E em Judas, ele assim vê todos aqueles que um dia também o negariam, que o trairiam, que não receberiam essa oportunidade que o Senhor falou, que Deus dá, que o Senhor Jesus dá na nossa vida, para a gente voltar àquele estado, o estado da graça santificante. O Senhor, como sacerdote, e assim, que vem fazendo o trabalho do próprio Jesus, que é o sumo sacerdote, Padre, como fazer para não sermos traidores de Jesus e recebermos esse consolo? A primeira coisa é tomar decisões. Se nós não somos capazes de tomar decisões, e decisão é uma palavra que quer dizer romper mesmo, cisão, cortar. Se nós não tomarmos decisões, nós acabamos sempre fazendo o que nós queremos e não fazendo a vontade de Deus. E é um distanciamento, porque toda vez que nós fazemos a nossa vontade somente, nós nos distanciamos da vontade de Deus.
Foi o que aconteceu com Judas, com um amor egoísta, porque amando-se somente a si mesmo, esquecendo-se dos outros, com um amor ao dinheiro, e Jesus já havia dito algumas vezes, quando Judas mostrou aquela preocupação com os pobres, Jesus já tinha dado um alerta, ele não estava se preocupando com os pobres, mas estava se preocupando com o dinheiro da bolsa comum que ele cuidava. Então esse apego exagerado com o dinheiro, com os bens passageiros e esse desejo incontido de fazer a sua própria vontade, levou-o a trair Jesus. Ora, é preciso sempre meditar nisso. Quando nós queremos fazer somente a nossa vontade, nós vamos nos distanciando da vontade de Deus. Nós vamos caindo nos vícios. A virtude é aquilo que nos aproxima de Deus. Os vícios nos afastam de Deus. Tanto que nós já lembramos nessas nossas meditações que há um grande inimigo que nós temos que lutar em primeiro lugar, que é contra nós mesmos. Contra as nossas inclinações, as nossas paixões desordenadas. E aí, se nós centramos em nós mesmos e deixamos nos vencer por nós mesmos, vamos nos afastando da vontade de Deus. João é o exemplo da intimidade. É uma resposta, parece que quase que imediata à proposta de Jesus, e esse reclinar a cabeça no peito de Jesus foi sempre mostrado para nós na igreja, na tradição, como uma relação de intimidade, para escutar as batidas do coração de Jesus, para fazer uma experiência profunda de amor, que é resultado disso os escritos de São João, com uma beleza tão profunda de saber compreender o amor e nos comunicar o amor também. E padre, quando a gente vê a figura de Judas, a gente sente uma certa repugnância. Mas por que Judas traiu? No entanto, nós também, a cada pecado, a cada vez que voltamos as costas para Jesus, e a gente faz isso sempre porque somos pecadores, nós estamos representando aquele Judas que traiu o Senhor. E aqui, nessa intenção, nos fala claramente que quando Jesus olhava para Judas, ele olhava também para todas as almas que se perderiam, que iriam para o fogo eterno. E essa não é a vontade de Deus. Jesus não manda ninguém para o inferno, não é, Padre Nilson? Exatamente. Essa recordação nós temos feito muitas vezes aqui com você. Deus não nos criou para a condenação, não nos criou para o pecado, nos criou para a santidade, nos criou para a eternidade. Por isso que dá sempre novas oportunidades. Aliás, na última ceia, o Evangelho diz assim: Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então o olhar amoroso de Jesus era um olhar amoroso para João, para Pedro, para Tiago, para Judas, não numa porcentagem, amando mais João, que respondeu imediatamente, amando mais ou menos Pedro, que respondeu, mais cheio de altos e baixos, ou amando muito menos Judas. Não, um olhar amoroso para cada um deles, dando-lhes uma oportunidade. A mesma proposta, a mesma oportunidade é dada para todos. E aí, Maria do Rosário, o Evangelho de hoje nos ajuda a compreender isso. É magnífico quando no Evangelho da figueira, lá em São Lucas capítulo 13, há uma palavra que diz assim: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Quer dizer, sempre há uma possibilidade de mudança. É o olhar do Senhor sempre, o olhar do Senhor. Olha, vai adubar, vai cavar em volta, vai dar uma nova oportunidade. O tempo da quaresma é esse olhar do Senhor dizendo assim: deixa a figueira ainda este ano. Deus nos dá uma nova oportunidade. Então, não caiamos nas mesmas ideias de Judas, que se afastou do Senhor e deu um fim na própria vida. Não, se você caiu, levante-se, mas não levante por conta própria, levante-se com a misericórdia de Deus. Procure o sacerdote, faça uma boa confissão para não ficar prostrado nos erros, nas traições, afastando-se de Deus. Ele dá para você uma nova oportunidade de refazer a sua história, de reconstruir a sua vida. É o remédio para o pecado, o remédio para a nossa vida desorganizada. É a misericórdia de Deus, o olhar bondoso, compassivo do Senhor nosso Deus, que nos dá o período da quaresma com essa palavra: deixa ainda este ano. É mais uma oportunidade. Então, não perca essa oportunidade.
Há uma frase de Santo Agostinho que eu gosto sempre de repetir, que diz assim: temo a graça que passa e que não volta. Então, a cada manhã, uma nova oportunidade. E no tempo da Quaresma, são 40 dias. E 40 dias que a gente vai contando aí dia após dia, mas também é para dizer do tempo necessário para a nossa salvação, do tempo necessário para que tomemos decisões, mais do que um tempo medido pelo relógio, é o tempo da graça, é a hora da graça de Deus para a sua vida. Então, se por um acaso você tem magoado o coração de Jesus, se você tem negado o Senhor, se você tem se apegado demais aos bens materiais e tem se afastado da vontade do Senhor, é tempo de reparar isso, é tempo de se voltar inteiramente para o Senhor, para então passar por esse processo de transformação, por esse processo de uma mudança de mentalidade. E eu penso que aqui Jesus nos dá essa oportunidade, né? Porque Ele é essa ponte que nos une ao Pai, o nosso grande intercessor diante do Pai. Jesus quer realmente que a gente seja misericordioso. Eu estava pensando, enquanto o senhor falava, Padre Nilson, que a caridade, o amor, apaga uma multidão de pecados. Então, se a gente se colocar hoje, não deixa para amanhã, hoje, diante desse Deus que é todo misericórdia, que é todo bondade, e se colocar diante das pessoas, vendo esse Jesus, tenho certeza que as nossas multidões de pecados serão perdoados pelo Senhor, porque muito amaremos. Exatamente, e é a prática espiritual também do período da Quaresma, a caridade de olhar para a esmola, o amor. E isso é consequência da experiência que a gente faz com Jesus. Quando a gente faz uma experiência com o Senhor, há um transbordamento de graça para a vida do outro, que é a caridade. Quer aprender mais com Jesus, nessa doação total, para transbordar também para a vida do outro? A proposta é que você faça hoje a meditação da 3ª hora da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, com o livro As 24 Horas da Paixão, para que você mergulhe aí na santíssima vontade de Deus, compreendendo exatamente como Jesus viveu. Ele é a fonte e a origem de toda a santidade. Então faça esse propósito de meditar a 3ª hora da paixão e você vai crescer na sua vida espiritual e nas suas decisões. Vamos rezar então para que sejamos capazes, não pela nossa própria força, mas contando em primeiro lugar com a graça de Deus, sejamos capazes de corresponder à vontade de Deus para a nossa vida, que é exatamente que sejamos santos. Rezemos juntos. Ó Jesus, enquanto permaneço apoiado no teu peito, dá-me também o alimento, como o deste aos apóstolos. O alimento do amor, o alimento da palavra divina, o alimento da tua divina vontade. Ó meu Jesus, não me negues este alimento que tanto desejas dar-me, para que em mim se forme a tua própria vida. Pela união contigo e pelos méritos da tua paixão. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós pedimos perdão por todas as vezes que nós traímos a Jesus, por todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor. E que Ele te abençoe com toda a força do Espírito Santo, para que você continue correspondendo sempre à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado